Bom, gente, boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer, né, ao Observatório, na figura do Paulo, sobre o convite, e que eu fico muito honrada, né? E também, né, quando a gente, apesar do trabalho que dá, a preparação, né, para essa troca de experiências, é também um momento que a gente cresce, né? Porque a gente passa, é um movimento de começar a ver o artigo mais recente e discutir, e conversar com uma pessoa, conversar com outra, para trazer algo mais atual. Então, meus agradecimentos por você ter possibilitado esse crescimento. Tá? Em relação ao nome, né, dessa nossa troca de conhecimento, eu queria dizer que pensar na formação, acho que antes a gente tem que pensar qual é esse lugar, né? Qual é esse lugar que a parte prática será desenvolvida? Quais são os paradigmas? O que se pensa, né? Qual é o projeto que tem aquele local que o sujeito vai fazer a prática, né? E, então, por isso, né, eu estendi um pouquinho essa proposta da formação para falar um pouquinho, fazer uma breve síntese, né, de alguns pontos que eu considero importantes durante essa minha trajetória. Então, deixei para fazer a formação lá na frente, né? Eu penso que antes a gente tem que conversar um pouquinho sobre o CAPES, a reforma psiquiátrica, a reforma da reforma, né? Como tem se falado. Então, eu queria pedir a licença a vocês, pedir a licença ao Paulo, né? que vai apresentar alguns slides orientadores para essa minha fala. Tá? Posso abrir, Edna? Pode, por favor. Então, vai lá. Eu vou pedir um favor a vocês, que é o seguinte: como eu vou ficar sem ver a tela, se aparecer alguém querendo entrar, vocês, por favor, me avisem. Tá? Tá. Ok? Tá. Então, eu chamei, né, essa nossa conversa, né, a sociedade contemporânea e o viver desclausurado, né? Percursos formativos do enfermeiro para o trabalho no CAPES. Eu confesso que quando eu vi a chamada, né, para essa nossa conversa, que eu vi assim, aquela gaiola, né, e o sujeito dentro, e falando em percursos formativos, eu fiquei muito incomodada. E eu cheguei a falar isso com o Paulo. Aí ele falou, foi de propósito. Eu falei, tá bom, então vou fazer um de propósito também, as pessoas saindo, né, da gaiola. Então, está aí, né? Então, é o que vai nortear, né, toda essa nossa conversa são cidadãos, né, saindo das suas gaiolas vivenciais e também dos serviços, né, com porta fechada, os manicômios, etc. Pode o próximo, Paulo. Então, eu dividi em dois momentos, né? Perspectivas e desafios do cuidado na atenção psicossocial e os percursos formativos do enfermeiro para o trabalho na atenção psicossocial. Tá? E aí eu começo trazendo um texto de Spinoza, né, que ele fala que a política do afeto tem como princípios a potência
do agir e do transformar. Então, para o Spinoza, todo ser vivo, né, ele possui um certo grau de potência, né, que varia, né, entre os limites mínimos e os limites máximos, né, que é o que ele chama de afeto. E lá na frente, né, quando a gente trabalhar, né, com a formação, com os percursos formativos, a gente vai trazer, né, o pensamento do Paulo Freire, que ele também fala, né, que não existe ninguém que seja uma caixa vazia, como a gente vê em alguns livros mais antigos, né, de pedagogia, que era o professor jogando, né, o conhecimento na cabeça do educando, né? É como se ele não tivesse nada, ele não tivesse uma experiência anterior nenhuma sobre aquilo que que o docente está ensinando, tá? Então, próximo, tá? Bem, então, quais são as perspectivas e desafios do cuidado na atenção psicossocial? Então, a primeira, bem grande, né, lá, é a questão da ética, né? Então, nós, na atenção psicossocial, não só, né, no campo da saúde mental, mas acho que na vida, né, a gente tem que ter bastante ética. E eu falo isso, pertenço à Câmara Técnica do Conselho Regional de Enfermagem em relação à saúde mental, e de vez em quando a gente tem algumas situações, né, que os serviços se posicionam com muita falta de ética. Tá? O que vai ser ética para você, Edna? Olha, Paulo, para mim, eu acho que é tudo. Sim, mas define para mim. Eu não vejo como a ética como algo ligado à profissão. Eu acho que ela está muito mais ligada ao viver. Né? E aí eu acho que, na hora que você trabalha com a questão da empatia, você consegue se colocar no lugar do outro, eu acho que a ética está muito presente. Né? Bom, existem alguns princípios, né, que eles são inegociáveis. E aí, gente, olha só, talvez para algumas pessoas, né, sejam lugares comuns isso que eu vou falar, né? Mas esse grupo é formado, né, ele tem uma diversidade, né? Tem alguém querendo entrar aí no grupo? Tem uma diversidade de pessoas que... Por favor, me avisa se tem alguém querendo entrar no grupo. É porque está tocando a campainha como se tivesse. Então tá, volta, pode continuar aí. Tá. Então, existem alguns princípios que são inegociáveis, todos sabem esses princípios, né? Então, a dimensão ética política do trabalho, né? O cuidado e liberdade, né? A gente tem conversado muito nas reuniões de segunda-feira em relação às comunidades, à comunidade terapêutica, né? Então, não acredito nem que eu deva falar a questão do cuidado, porque não é cuidado, né? Mas, com certeza, em liberdade ele não é, né? E o tradicional hospício, né? E nada sobre nós sem nós. Então, isso a gente vai trabalhar ao longo dessa hora e meia, né? Falando várias vezes, né? Da questão da pactuação, do cuidado compartilhado, etc. Então, é muito importante que a gente pense um pouquinho sobre o lugar do usuário. Né? As pessoas que têm um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de experiência, né? Muitas vezes, eu confesso que, às vezes, como eu falei mesmo semana passada,
a gente tem que repensar, às vezes, algumas atitudes da gente. Então, ninguém sabe melhor falar de você do que você mesmo. Não sou eu, não é o Paulo, não é, sabe? Eu posso, de repente, em alguns momentos, isso está meio nublado, né? Está vivendo um momento um pouco difícil, mas a autoridade de falar de mim sou eu que tenho, tá? Então, o sujeito é protagonista de seu cuidado, né? Esse cuidado tem que ser um cuidado pactuado. Então, a gente tem que apostar na autonomia desse sujeito. O próximo, Paulo, por favor. Então, chamando, né, o professor Merria, né, que é uma figura tão querida por todos nós, né, e ele fala com muita frequência isso: toda vida vale a pena. Né? E a gente, às vezes, vê, né, que tem algumas vidas que parecem que não valem tanto, né? Isso, essa sociedade conservadora que a gente ainda vê, né? Que vivencia, né? É muito complicado para a gente, né? Dar atenção psicossocial, às vezes, né? Trabalhar, né? Nós somos, muitas vezes, desenvolvendo um trabalho contra-hegemônico. Isso custa muito caro. A gente vem de um momento muito complicado, né? Então, do menino é azul, menino é rosa, etc, etc. E aí a gente pode trazer vários exemplos do nosso sofrimento nesses últimos anos, né? Um governo extremamente, né, contra, né, o senhor Materra, etc., totalmente contra a atenção psicossocial. Bom, então, quando a gente se propõe a trabalhar num CAPS, a gente vai trabalhar com situações muito complexas. Essa é uma opção que a gente faz, trabalhar no CAPS, e de antemão, a gente tem que ter isso bem claro. São situações muito complexas, né? E, por exemplo, hoje, né, não era do CAPS, mas era de uma RT, que a gente estava participando hoje de manhã, e aí tem um morador que ele ficou há uns 2 anos com lúpus, e ele tem uma situação de muita desorganização, ficou muitos anos internado, etc., internado. E aí, não tem rede alguma, ele mora numa residência terapêutica, e aí ele não quer tomar nenhuma medicação, inclusive as do lúpus, que é uma injeção que ele tem que tomar, parece que é uma vez por mês. E nós hoje ficamos 3 horas discutindo como que a gente faria. Né? E realmente, até agora, eu não sei. Eu não sei. Ao mesmo tempo, né, que eu fico pensando, não é possível que a gente... Isso sem falar, né, no espaço de escuta, dialógico, sabe? Isso aí, ok, é super feito, está cheio de eczema por conta do lúpus. A cuidadora, né, pegou um espelho, mostrou para ele tudo que for possível está sendo feito. Ele é atendido, né, lá no Pedro Ernesto, e foi ao remato semana passada, médico lá dizendo para ele que ele precisava tomar a injeção que poderia, naquela hora, ser feita, um médico que acompanha ele, que tem uma delicadeza muito grande, ele disse que não ia tomar. Então, vocês vejam que situação complexa que é essa. Como é que a gente faz
né? Bom, então, já cansamos de conversar, né, sobre a questão da doença mental como uma construção coletiva, né? Muito dinâmica, está aí os DSM e CID, que há 3 anos atrás considerava como doença, a questão da alguns anos atrás, a questão da homossexualidade, etc., aí foi tirada e tal. Então, essa característica, né, essa categoria de doença mental, né, e é uma construção coletiva. E isso o Paulo brindou a gente quando vem 2 pessoas aqui que fazem um trabalho com a população indígena, né, em que eu me lembro bem do exemplo, né, que era uma criança, um adolescente, que parece que ouvia algumas vozes e tal, que para a gente, né, seria, dentro de um modelo tradicional, uma doença mental. Ele nos falava, na ocasião, que essa pessoa era vista dentro da tribo como um ser superior, né? Então, essa construção, né, ela é coletiva, né? Vamos lá? Próximo, Paulo. Então, lembrando, né, que o trabalho no CAPS é um trabalho comunitário e territorial. Então, é importante, gente, dizer isso, né? Está lá na legislação. Até bem pouco tempo atrás, nós estávamos muito fechados nos CAPs, né? Existia, em alguns CAPs, né, uma certa cronificação do sujeito. Então, como diz as minhas filhas que fizeram comunicação, já faziam parte da paisagem do CAPS, alguns usuários se cronificaram lá, né? E não é por aí. Então, quanto mais a gente puder, né, colocar esse sujeito para fora do CAPS, trabalho territorial, melhor, mais eficaz é o nosso CAPS, né? Então, mais uma vez, eu peço desculpas a vocês se eu estiver repetindo alguns conceitos que, para a gente, já faz parte do cotidiano. Edna, Oi. Edna, olha só, você não está repetindo nada, não, porque em cada contexto que esse conhecimento é colocado, ele se transforma, ele se muda, né? Ele se transmuda, e aí é um novo conceito. A gente nunca repete conhecimento, né? Porque o conhecimento, por si só, diz respeito a uma situação, diz respeito a uma vivência, que nunca são repetidas, né? Portanto, eu, por exemplo, estou gostando muito de tudo que você está falando. Obrigada. Então, essa primeira fala eu já até referi no início, né? E está repetida aí, porque às vezes o pensamento atropela, né? Então, todas as pessoas devem ser acolhidas sem discriminação, né? A gente sabe disso, né? Mas, né, aí eu vou falar um pouquinho do lugar de um CAPES que está ligado a uma universidade, né, a um serviço, a uma formação. E, muitas vezes, os internos, os estagiários, os residentes, eles chegam, né, com essa representação do louco e da loucura. Então, isso também é um trabalho, né, cotidiano que a gente tem que fazer com eles. Muitas vezes, né, a gente, em serviços assim, que não tenham um cuidado maior, a gente ouve e fala assim, não, você não é para cá. Não, 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 não. Você é para não sei onde, né? Tchau. Então, se o sujeito ele chegou ao CAPES,
né? E aí eu acho que, assim, apesar de ser um grupo que é AD, né, principalmente, eu acho que tem alguns conceitos que são da reforma. Então, se é AD ou não, né, se é o CAPES 2, etc., eu acho que alguns eixos que são exatamente iguais. Então, você veja bem, um sujeito que faz uso, né, nocivo de álcool e outras drogas, né, e aí nós trabalhamos com o conceito de território. Né, sujeito para chegar lá, aí, né, uma certa e muita dificuldade. Conseguiu chegar. Né? E aí a gente não é para cá, não. Vamos entrar no anti-T, então você vai na sua casa e você entra naquele site onde ser atendido, que aí você vai ver qual é o lugar mais perto da sua casa. Se for na rua, como é que fica isso? O lugar que você fica mais, né, não é para cá, não. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque senão a gente vai reproduzir movimento, uma atitude que a gente tinha algum tempo atrás, que era a história de referência, contra-referência e ponto. Então, se, né, tem um CAPES, né, se o sujeito chegou, por exemplo, nós estamos dentro de uma policlínica, né, que já não é, né, a legislação, né, já tem críticas, né, de um CAPES dentro de um serviço de saúde. Mas é o que é possível, em médio prazo a gente vai sair de lá, isso já foi avisado. Agora, não sei se porque vai sair de lá, mas já está avisado que nós vamos para um outro espaço que tenha a UERJ. E aí, não, vamos sentar, vamos ver com essa pessoa onde é o lugar mais próximo, vamos garantir, fazer um telefonema, no CAPES Miriam Makeba, no CAPES não sei o quê. Então, vamos, olha, está saindo daqui uma pessoa que veio procurar o CAPES, etc., etc., porque a questão do trabalho territorial é bastante interessante, porque se é, então, uma questão mais intensiva deles irem todo dia, esse distanciamento ele é um complicador. Né? A gente sabe disso. Né? Então, mas não é assim, tá? Não é aqui, é lá e ponto. Né? Então, esse cuidado, começando a tecer uma rede. E a gente vai falar um pouquinho na frente de uma situação que como um usuário nos ensinou a fazer rede. Bem, então, temos que ter responsabilidade, né, de garantir o acesso a algum serviço da rede. Então, se possível, acessar o território. Qual é o CAPES, né, que mais próximo, etc., etc. Então, os casos mais graves, algumas vezes, têm muitas dificuldades para acessar o serviço. E, muitas vezes, né, a gente cuida do usuário através da família. Que o usuário não chega, a CAPES é lugar de maluco. Eu não vou. Então, a gente faz um trabalho junto com a família e com a atenção primária. Tá? Pronto. Próximo? Sim. E aí, gente, eu acho assim, se vocês tiverem alguma pergunta, eu não sei se preferem fazer no final, como nós temos poucas pessoas aqui, eu acho que dá para a gente, né, ter uma conversa ponto a ponto, não sei. Para mim, tá. Então, tem uma questão desde já. Posso colocar? Pode. Se eu puder responder. A questão daquele usuário que não queria tomar remédio. A gente pode voltar aqui, aquele caso pontual? Pode. Eu vou falar, né, isso várias vezes. Eu acho que a primeira, né, é a questão da centralidade, né, do remédio ou do diagnóstico. Né? Eu acho que a gente, principalmente
quando a gente passa assim rapidinho sobre a questão da crise, né? A gente pensar que o remédio, né? Hoje, gente, essa é fresquinha, essa é de hoje. Gente velha tem muito caldo para contar. Então, assim, hoje estava uma menina que veio do Capci, já está com a gente há algum tempo e tal, e ela tem uma história de virar o olho quando ela diz que recebe uma entidade, não sei o que e tal, aí ela vira o olho. E tinha tempo que ela... E aí ela grita e tal. E aí hoje ela disse, está virando o olho. Eu falei, o que a gente pode fazer para não virar o olho? Não, sabe o que é, professora? Eu falei, o que é? Eu quero um remédio para tomar agora de tarde. Porque quando eu tomo esse remédio junto com café com leite morno, né, eu durmo, eu fico mais relaxada e tal, aí eu não viro mais o olho. Aí, não sei por quê, essas bolsinhas assim, cruzadas assim, tipo uma pochete. Aí eu estava com um chocolatezinho pequenininho, quadradinho, como diz a minha neta. Aí eu falei, Camila, olha só, você quer um chocolate? Aí ela falou, Aí virou minha aluna interna e falou assim, Camila, chocolate tem leite. Eu falei, toma aqui o chocolate. Vamos lá, quem sabe? Não é um café com leite morno, mas já é algum tipo de leite e tal. Bom, com 10 minutos a Camila estava dormindo e não pediu mais SOS. Né, Paula? Então, a gente tem que relativizar muito a questão da medicação. Nós sabemos, né? Nós que trabalhamos, então, na enfermagem, a gente sabe a potência do efeito placebo, né? Sabemos. Um dizia para mim, algum tempo atrás, assim, não, porque quando eu tomo esse remédio, eu fico enjoada, eu fico isso, eu fico aquilo. Aí eu estava passando pela sala, né, de acolhimento, aí um outro professor lá da faculdade virou e falou assim, olha aí, ele não quer tomar remédio de jeito nenhum, porque ele diz que fica enjoado, ele fica com isso. Aí eu perguntei para ele, você fica com o quê mesmo, hein? Eu fico enjoado e tal. Eu falei, cara, sabe que eu já tem uma pessoa que é usuária de um outro CAPS que tinha esse mesmo efeito que você está tendo, e sabe por que ele melhorou? Com leite morno. Ele melhorou com leite morno. Vamos experimentar? Não existia nenhum usuário, né? Com aquele efeito. Aí ele tomou o remédio, aí, com um minutinho, ele falou assim, já está vindo o enjoo. Eu falei, pois é, mas essa pessoa que eu estou te falando também falou isso. Com 10 minutos passou o enjoo, tá bem. 10 minutos passou o enjoo dele, vivemos felizes para sempre. Então, eu não sei, Paulo, o que exatamente, né, quando você fez essa pergunta, qual é o viés da resposta que você gostaria de obter? Não, eu queria conversar com você sobre isso. Na realidade, eu não estava fazendo uma pergunta propriamente dita. Eu estava aqui fazendo uma reflexão, né? Que, assim, nós todos que trabalhamos com pessoas diferentes, né? A gente sabe que essas diferenças oscilam muito. Então, tem um momento que eles estão muito mais distantes, toda a nossa realidade, e tem outros que estão muito próximos da nossa realidade. E tem outros que estão mais próximos da nossa realidade do que até nós mesmos. E eles aí conseguem perceber coisas que muitas vezes a gente não percebe, né?
Então, lidar com essas pessoas também tem isso. Você está atento a que momento que essa pessoa está vivendo na relação com o que o cerca, né? E aí, quando você fala desse indivíduo que não quer tomar remédio, eu fiquei cá pensando comigo, qual é a função do remédio na vida da gente? A função do remédio na vida da gente é mudar o nosso bem-estar, né? Seja porque vai eliminar uma dor, ou eliminar um desconforto, ou, no caso dele, teoricamente, né, tomar um remédio é aproximá-lo mais ainda da realidade que nós vivemos. E aí, quando uma pessoa não quer tomar um remédio, é sinal que ele está optando pela doença. E quando uma pessoa está optando pela doença, né, é sinal que ele está tendo uma sanidade suficiente para fazer uma escolha. E aí, quando uma pessoa tem lúpus, e além do lúpus, tem esse olhar diferenciado para a nossa realidade, né, eu fico pensando se essa pessoa não está, na realidade, vivendo um momento de consciência do que ele é, do quem ele é e como ele é, e está tentando deixar de sê-lo, né, no sentido de estar tentando ver até onde ele pode chegar, ou até num processo de autoconhecimento, ou seja, na realidade, que ele está em plena consciência de quem é ele e está querendo viver ele sem nenhum disfarce, sem nenhuma máscara, sem nenhuma fantasia. Mesmo que para isso ele tenha que enfrentar a dor dele. E aí é um momento extremamente rico. Não é um momento de fuga, não é um momento de inconsciência, muito pelo contrário. É um momento de uma riqueza muito grande, de um momento para ser, se for possível, estabelecer uma cumplicidade com ele, é um momento para viver essa cumplicidade intensamente, a ponto de poder ver até onde ele pode avançar sem o remédio. Até onde ele pode viver sem o remédio. Será que ele pode viver sem o remédio? O do lúpus, não. Não sei. O que eu estou querendo te dizer, olha só, vou te dar o meu exemplo. Não, eu acho que os outros... Peraí, Edna, deixa eu só concluir para você entender o meu raciocínio. Assim, vou te dar um exemplo meu, mas eu tenho muitos exemplos para dar. Mas eu gosto sempre de dar meus exemplos, porque aí eu estou falando de mim mesmo, o que eu falar mais, eu falei de mim, não tem problema nenhum. Bem, é o seguinte, eu até algum tempo atrás eu era diabético. Quer dizer, existia uma discussão se eu era diabético ou pré-diabético. Mas vamos lá, vamos me considerar diabético, né? E aí, de repente, eu emagreci muito. Nisso que eu emagreci, deixei de ser diabético, né? E nesse processo de deixar de ser diabético, o que eu fiz? Caí de boca no açúcar, porque eu comia zero de açúcar. E aí, de repente, fui liberado para comer açúcar. Eu acho que eu cheguei até a falar aqui outro dia sobre isso. Entrei numa padaria, comi sonho até não consegui mais deixar de comer, né? Então, assim, e eu já vinha há algum tempo meio revoltado com o remédio da diabetes. Foi por isso, inclusive, que eu fui fazer o exame para saber se eu continuava diabético ou não, né? Porque o meu organismo estava me dizendo alguma coisa de estranho quando eu tomava remédio para diabetes. Eu sei que semana passada eu fiz um exame de novo e voltei a estar pré-diabético, com a minha glicose inferior do que era normalmente, só um pouquinho acima, mas minha glicose subiu, né? E aí meu médico queria que eu voltasse a tomar remédio. Eu falei para ele, não, cara, não vou voltar, não. Eu vou seguir o mesmo percurso da outra vez. Vamos ver onde que isso vai dar. Então, assim, eu dei esse exemplo, obviamente, extremamente simplório, né? Só para tentar clarear um pouco mais, né? Eu, quando estou convivendo com uma pessoa, eu sempre tenho para mim que o convívio me enriquece muito, né? O convívio é algo que
eu estou sempre interessado em aprender o que o outro tem a me ensinar. E eu fico pensando nesse cara que não quer tomar remédio, porque ele sabe que ele pode voltar a tomar remédio a hora que ele quiser. Ou seja, se o lúpus avançar, ele pode tomar remédio. Já está avançado, ele está cheio de fungo. Sim, cheio. O que eu estou dizendo, vou repetir, vou falar de uma outra forma. Se o lúpus avançar além do que ele suporta, ele pode tomar um remédio a hora que ele quiser. Ou seja, ele está vivendo um momento de experimentação do próprio limite. Afinal, porque assim, não sei se vocês já tomaram remédio continuadamente durante muito tempo, chega um momento que você já não sabe quem é mais você sem o remédio. E aí dá curiosidade de saber mesmo, de parar e falar, peraí, deixa eu ver. Se eu não tomar esse remédio, o que acontece? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. E aí? Pois é. Eu agora vou reproduzir o que o professor lá falou com ele em relação ao derramato, em relação à questão do lúpus. Ele nega, ele diz que não tem doença, não tem lúpus, não. Quem tem é a outra moradora da casa, né? Ele não tem, né? Então, não adianta botar o espelho, né? Não adianta... já foi pensado algumas toalhinhas... ele não quer tomar banho. Uhum. Sim. E qual é o problema? O fungo, né? Eu sei. E aí, Eu conheço o fazer uma festa, né? Uma festa, né? Oi? O fungo faz uma festa. Sim, Eu sei. Né? Sabe, realmente eu não sei, eu tenho que pensar um pouquinho. Bom, vamos lá. Então, a questão da divisão pedagógica, que às vezes a gente ouve, né? Que o CAPS é para sofrimento grave, né? Psíquico grave, e a atenção primária para sofrimento leve ou moderado. E a gente fica aí pensando, uma vez teve um exemplo que um professor deu, no sentido de que, muitas vezes, o que pelas categorias tradicionais é considerado, né, um sofrimento leve, ele é extremamente grave. Ele deu o exemplo de uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo e que ele, com essa verificação da tranca da porta, né, ele não conseguia sair de casa. Então, ele perdeu o trabalho, ele perdeu o estudo, os compromissos que ele, né, tinha frente à vida, à sua existência, foram todos, né, sofreram rupturas. Então, teoricamente, né, se você pega um livro mais tradicional, você vai ver que os transtornos de ansiedade são mais leves, né, são considerados leves, e, no entanto, ele foi extremamente grave. Porque se a gente pensar na qualidade de vida que esse sujeito está tendo, né, então, essa divisão, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente faz essas caixinhas, né? Bom, a gente sabe que pessoas com esses transtornos, né, que historicamente são considerados graves, né, às vezes não querem, como eu estava falando agora, não querem ir para o CAPS. E aí a gente tem que ir aonde eles suportam ir, né? Então, vai ser na atenção primária, vamos para lá, vamos fazer um trabalho compartilhado, né? Então, a gente tem que respeitar as escolhas. Não querem ir na atenção primária, vamos fazer uma VD, vamos tentar entender, junto com a atenção primária, né, com os agentes comunitários, né, principalmente, como que qual é esse percurso do sujeito na vida, né? Porque no CAPS ele diz que não vai, porque lá é lugar de maluco.
né? Então, tem uma pessoa, né, lá uma estudiosa de Itabira, que chama Erli, que ela diz que as portas do CAPES são abertas para todos entrarem e saírem, né? Esse saírem, a gente, muitas vezes, como eu falei ainda agora, a gente talvez tenha cronificado alguns usuários, sabe? Que eles tinham condição de viverem do jeito que eles são, com a sua autoridade. Mas a gente ainda tinha aquela caixinha, né? Aquele modelo ideal. Né? Vamos acabar com o delírio, vamos acabar com isso. O sintoma estava lá em primeiro lugar, né? E aí a gente acabou deixando esses sujeitos no CAPES. Então, a gente tem que aprender, né, a dar alta, né? Tem que acabar com essas caixinhas. Os nossos modelos são nossos. Não é, falamos ainda agora nisso. Cada um tem o seu jeito de ser, Paulo também falou. Tem sua singularidade. Nós não vamos, muitas vezes, acabar com as vozes. Tem milhões de trabalhos que dizem, né, mostram isso, né, que são refratários a vários antipsicóticos. E aí, vamos ficar a vida inteira no CAPS? Bom, então, dupla dimensão do que chamamos de porta aberta, usuário, família, comunidade e profissionais de saúde, realmente abrir essa porta, escancarar essa porta para a comunidade, né? Então, eu falei ainda agora, a necessidade dos trabalhadores colocarem-se para fora do CAPES, para os serviços públicos, para a construção da rede. E isso a gente vai desconstruindo, né, essa representação social que a comunidade tem do louco e da loucura. Próximo, Paulo. O CAPES, né, tem uma figura clássica, um diagrama que eu acho que todos conhecem, que já tem mais de 20 anos, que coloca, né, a centralidade no CAPES, né, do cuidado em saúde mental. Eu acho que a centralidade não é no CAPES, eu acho que é a atenção primária, né, e o CAPES é um dispositivo dessa rede, né, um potente dispositivo. Então, né, ele tem algumas responsabilidades, né, bastante ampliadas, mas a porta de entrada que a gente espera, né, que seja a atenção primária. Então, todos os usuários do CAPES têm que estar matriculados na atenção primária. Não estou falando de população de situação de rua, aí é outra história. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade sanitária com o território. Né? A gente tem uma responsabilidade formativa, isso que a gente já vem falando, né? Desde aí a meia hora atrás. Né? Então, na hora que se faz um apoio matricial, nós, né, nós não temos que ter atitudes de superioridade em relação à atenção primária. Olha, a gente já ouve falar isso há muito tempo. Mas, muitas vezes, a gente encontra equipes que vão dar aula para atenção primária. A atenção primária sabe muito mais do que a gente. Eles estão lá todo dia. Né? Então, a gente desconstruir, né, essas relações verticalizadas, tem que ser horizontalizado. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade também, né? Nesse momento da apoio matricial, no momento de uma consulta compartilhada, a gente trabalhar essa dimensão pedagógica. Né? Então, e aí não podemos jamais, né, pensar num trabalho eficaz no CAPS, ou na saúde mental, de uma maneira geral, se a gente não pensa na articulação de rede. Né? E eu falava, o Paulo ouviu alguns encontros de um mês ou 2 meses, sei lá quanto tempo, a minha dimensão
temporal está muito ruim, em que um nosso usuário, muito grave, né, dentro daquela categoria, né, tradicional, ele começou a transitar por vários CAPs. Aí ele chegava nos CAPs, que não do CAP do EJA, aí dizia para ele, não, vai para o CAP do EJA, que é lá que você é matriculado. Ponto. Que rede é essa? E aí ele nos ensinou, e ensinou ao município do Rio de Janeiro, que isso é fazer rede. Ele ia, né, aonde ele tinha vontade de ir e esperava que as pessoas os recepcionassem. Por que não? É claro que, se a gente pensar, né, numa direção de trabalho, ok, vamos lá. Ou então, alguém desses outros CAPs vem à nossa reunião de equipe, que acontece toda quinta-feira. Vamos pensar junto uma condição de trabalho. Então, e aí a gente, né, expande isso, né, para as redes informais, para a padaria, para o jornaleiro, para a associação de moradores, certo? Né? Lá para a CAP, que tem a reunião uma vez por mês. Próximo, Paulo. E a nossa pérola, né? Oh, meu Deus do céu, peraí. Troquei aqui. Eu troquei, não. O rapaz que faz uma computadora, arrumou meu computador, montou o Office, aí fica entrando propaganda o tempo todo. O nosso conceito, que é muito caro, né? Que é a questão do território. Mas, né, não é o território de área programática, né? Não é só por aí. É claro que a gente, se puder colocar dentro da nossa área programática, vai facilitar esse trânsito, né? Mas é importante a gente pensar, né, o conceito de território, né, que nos é muito caro, que o professor Milton Santos, né, tanto falava e conceituou. E aí eu vou ler aqui o conceito, né, de território do professor Milton Santos. Então, assim, são formas, objetos de ações, sinônimo de espaços humanos, espaços habitados, espaços físicos, como categoria de análise social. Então, esse espaço físico não é, né, a gente pensar na geografia. Então, território é pensado só na questão geográfica, né? Está para além, está aqui. Está para além do espaço físico, diz ao espaço social. O território é onde a vida acontece. E aí é muito importante, quando a gente se propõe tanto trabalhar na atenção primária, ou num CAPS, que a gente faça um estudo, ou que se não conhece, que passe a conhecer quais são, né, os espaços não formais, né, que a gente pode lançar mão para esse nosso usuário, né, utilizar. Então, tem uma academia de natação, tem um curso de crochê, ou tem a informática, querem aprender a usar um computador. Ah, não, vamos chamar o professor para vir dar aula no CAPES? Não. Não. O nosso usuário vai lá. Vamos abrir essa porta. Né? Se ele estiver inseguro, vamos juntos. Né? Então, mas isso, para mim, é o trabalho territorial. Né? Então, um outro ponto que muitas vezes a gente usa essa palavra, né, de uma maneira um pouco equivocada, é a questão do acolhimento. Ah, hoje você está no acolhimento. Ah, essa aqui é uma sala do acolhimento. O acolhimento pode acontecer em qualquer lugar. O acolhimento pode ser no jardim. A Policlínica Piquet Carneiro, a gente tem um jardim lá fora. Quantos usuários, né, em situação
de crise, que não querem entrar no CAPS. A gente atende lá fora, né? Ou então atende em outro espaço, lá não sei aonde, eles vão me encontrar lá na Praça Seus Penhos, né? Então, o acolhimento, né, como uma atitude extremamente burocrática, não é acolhimento, né? Então, em relação ao acolhimento, né, todas as pessoas, né, que o sujeito, o usuário endereçar, podem fazer acolhimento. E a gente tem, né, lá assim, um pouquinho ao lado da porta do CAPS, nós temos um segurança patrimonial. Os seguranças da UERJ não fazem esse trabalho, né, físico, sei lá como é que chama, patrimonial. Mas eles têm uma abordagem com os nossos usuários que a gente fala, meu Deus, isso não está em nenhum livro. A moça da Copa, que já está há algum tempo no CAPS, é outra. Vamos saber, é assim. Então, aí eu coloquei essa palavra profissional, eu acho que eu coloquei de uma maneira equivocada. Eu acho que a gente tem que colocar todas as pessoas. Não precisa ser profissional para fazer acolhimento, né? Muito pelo contrário. É. De repente, a gente traz os nossos conhecimentos, aí não faz os nossos conhecimentos tradicionais, né? Aí não fazemos acolhimento. Eu frequentei um CAPS em que assim, a pessoa na Bolsa da Copa recebia de manhã, ficava uma fila de frequentadores para abraçar ela e dar beijo nela. Todo dia. Porque ela que servia café da manhã, ela que servia a hora do almoço, etc. Então, os usuários iam lá, faziam questão de todo dia, tinha uma filinha. A hora que ela abriu o restaurante lá, o restaurante não, o spa, o refeitório. O refeitório tinha uma filinha de usuários para abraçar e dar beijo nela. Não tinha ninguém que acolhesse melhor ou fosse acolhido melhor por todos do que ela. E junto com a refeição, né, tem a própria postura da pessoa, né? Você não só chega lá e pá, toma, coloca a bandeja, né? Toda essa delicadeza, né? Sim. Provavelmente essa pessoa, né, tinha com cada um deles, né? Com as singularidades de cada um. Na hora dela servir pratos, ela sabia quem gostava de quê, era impressionante. Ela tinha uma memória de falar, não, isso daqui eu sei que você não gosta, mas eu fiz isso daqui para você. Isso daqui eu não sei o que. Era impressionante. Ela sabia o nome de todo mundo, ela sabia de todo mundo. Ela tinha uma memória que era uma coisa fantástica. Então, cada um era um ser singular, e a pessoa é importante, né? Alguém sabe meu nome? Alguém sabe o que eu gosto, né? Não é? Imagina dando um CAPS, dando um serviço público, você ter um atendimento desse. Agora, e aí, lembrando, né, do professor Gaston Wagner, porque quando eu recebo, né, os internos, eles estão no 9º período, e eles já passaram, né, por alguns períodos, 8 períodos, apesar de, né, ter, como eu vou falar na frente, ter saúde mental em quase todos os períodos, eles vêm muito impregnados ainda pelo modelo biomédico. É impressionante isso, né? E aí, essa questão da interdisciplinaridade, da né, disciplinaridade, sei lá como queiram chamar, né? Isso eu tento desconstruir, mas é complicado. Assim, qual é o papel de cada um aqui no CAPS? O que eu vou ter que responder para esse ou para aquele usuário? Aí eu falo, primeiro, que o papel não é definido, né?
ele transita, né? E aí o Gastão Wagner fala sobre a questão do núcleo e do campo, né? E aí nós estamos no campo da atenção psicossocial. O núcleo, para mim, é muito pequenininho. Mas isso, nas corporações, né, às vezes é um pouquinho difícil. Teve uma vez, há algum tempo atrás, uma aluna, acho que ela não estava muito satisfeita com a vida, e não deve ter ficado satisfeita comigo, ela falou, passei pelo CAPS, mas eu não sei quem é enfermeiro ou quem não é. Eu falei, olha, isso foi numa avaliação do internato, eu falei, gente, eu nunca tive uma avaliação tão boa na minha vida. Porque se tivesse uma caixinha, eu ia sair daqui muito triste. O que o médico faz, o que o enfermeiro faz, o que o serviço social faz, é justamente esse. Isso é o campo da atenção psicossocial. Mas as formações, e não é só a enfermagem, a medicina tem muito. Está mudando. Está mudando. A gente já tem recebido, né, internos e estagiários de faculdade de medicina, a gente tem não é um convênio, mas eles vão para lá também fazer tem uma carga horária lá da UFRJ, passaram pelo IPUB, depois vão para lá, a gente já tem recebido da UERJ e tal, mas da própria psicologia, né? Tem algumas formações que preparam para o consultório, para o atendimento individual, mas isso está mudando, né? Então, o tempo histórico, né, é pesado, né? Bem, então não precisa dizer que a maioria dos nossos cuidados são interprofissionais. Vamos lá, o próximo, Paulo. Então, é muito difícil lidar com o sofrimento humano, né? A gente nunca, né? Nunca a gente sabe exatamente o que é melhor para ele, se a gente não trabalhar com ele, né? Então, a gente não trabalha com protocolos. Eu sempre falo para os alunos, é muito fácil trabalhar no CTI. Eu, antes de ir para a saúde mental, trabalhei 11 anos na atenção, no cuidado intensivo. É tudo baseado em protocolos, né? E aí é muito mais fácil do que a clínica do não sei. Não sei, não sei. Ou então, assim, caramba, eu devia ter aproveitado essa oportunidade de ter conversado mais daquela maneira com ele. Quem sabe? Se a gente, a partir daí, ele saía com menos sofrimento desse encontro. Né? Claro que a gente não pode, né, esquecer, né, como diz o professor Sarrafé, a determinação social. Muitas pessoas falam em determinantes sociais, e o professor Sarrafé traz essa ideia, até esqueci de botar o nome dele aí, que ele fala que é um processo. E por ser um processo, ele chama de determinação social. Então, extremamente importante. E aí, a gente fica o tempo todo questionando, né? Até que ponto a gente está aberto para escutar o outro, escutar algumas coisas que nós temos dificuldade de ouvir, seja para a nossa história de vida, né? Uma experiência que a gente está passando e que o outro vem e fala alguma coisa que vem ao encontro que você está passando. Então, a escuta ela tem que ser exercitada. E a gente só aprende a escutar escutando. Né? Então, esse é um ponto muito importante. E tem um autor que fala, né, ele nem fala na escuta, ele fala no espaço dialógico, mesmo não falando, né? Que aí entra pela comunicação não verbal. Tá? E também a gente não precisa dizer que o CAPS é um espaço, né, que a gente tem que garantir a integralidade, a equidade e a universalidade, os princípios do SUS, né?
E a questão do respeito e a empatia, né, que já viemos falando até agora. Pronto, por favor, Paulo. Bem, em relação ao técnico de referência, não sei se todas as pessoas estão aqui presentes, né? Trabalham, né, na saúde mental, já têm experiência, né, com o trabalho de saúde mental. É uma forma de trabalhar, né, com com o responsável do cuidado. Na saúde mental, a gente chama um técnico de referência. E mais recentemente, eu me aproximei de um serviço que trabalha com equipe de referência. E eu achei bastante interessante, porque o técnico de referência, ele não está 24 horas, 7 dias por semana, né, no CAPS. E aí, o usuário chega para a gente e pergunta alguma coisa, a gente fala, não. Quem é seu técnico de referência? Ah, é a Dona Maria. A Dona Maria só está aqui na quinta-feira. E aí, como é que fica até quinta-feira? Porque muitas vezes as demandas são, né? Até porque se ele chega para perguntar para a gente, é que tem algo, né, que para ele é importante. Pode não ser para a gente. É igual aquela mãe quando liga para o pediatra e fala, e assim, de noite tem uma dúvida em relação a uma coisa que para o pediatra é simplíssima. Mas para aquela pessoa, para aquela mãe de primeira vez, é causadora de dúvida, de ansiedade, de incerteza, etc. Então, a equipe de referência, né, ela vai trabalhar com ter um partilhamento de cuidados intensivos, né, mais integrado. Né, porque é de todo mundo, não é de ninguém, não é por aí, não é isso, não. São 2 ou 3 pessoas que vão ajudar esse sujeito. E aí desloca um pouquinho, porque também é um peso muito grande para o técnico de referência, né? 1 a 1. Às vezes é muito pesado, é uma carga muito pesada. Né? É importante que tenha um vínculo, né? Ele vai ser. Geralmente o vínculo vai ser construído, né? E já falei da equipe de referência. Então, assim, quanto mais grave usando o termo tradicional, né, de sujeito grave, né, mas não estou usando diagnóstico, né? Grave pode ser aquela pessoa, como eu falei ainda agora, que tem, de repente, pelos livros clássicos lá da psiquiatria, está enquadrado, né, como um transtorno mental leve, né? Mas a gente precisa de integração da rede, né? Mas o sujeito, né, vai precisar, de repente, de vários dispositivos. Né? E o Kinosita, né, eu acho que fala assim o nome dele, ele fala mesmo que quanto mais autonomia nós temos, mais dispositivos a gente usa. Tá? Bem, e aí a questão da rede, a rede pode, de repente, lá na atenção primária, a gente conversando com alguém, um profissional da atenção primária, ver aquele sujeito de uma maneira diferente do que a gente está vendo. Essa construção de rede é muito cara para a gente. Né? Agora, sempre lembrando, né, que o protagonismo desse processo é o sujeito, é o usuário. Né? Ele é o orientador do cuidado. Não adianta a gente fazer um PTS maravilha para a gente. Para a gente. Não para ele. Ele quer outras coisas. Né? E a gente tem que ouvir. A gente precisa aprender a ouvir. E aí, me lembro de algum tempo atrás, não tem nada a ver com saúde mental, nem lembro onde foi que eu ouvi isso, em que chegou na secretaria uma demanda para o interior que as meninas estavam engravidando muito cedo.
Aí se prepararam e tal, aqui na secretaria, foram nessa cidadezinha, aí chegaram lá para trabalhar, né, com a gravidez na adolescência e tal. Aí a comunidade falou assim, olha, a gente não está preocupado com isso, não. Isso faz parte aqui da gente, a gente está acostumado. Eu estou preocupado com a água que passa na nossa casa e passa pelo cemitério. É isso que eu queria que vocês me ajudassem a gente aqui. Então, de repente, o que às vezes é muito complicado para a gente, não é para o usuário. Ele quer ver, ele tem outro foco, né? Por isso a gente tem que escutá-lo. Ele é o nosso orientador do cuidado. Próximo, Paulo. Então, o PTE deve ser construído coletivamente, né? E do que é possível fazer, né? Então, a gente também não pode, muitas vezes, né, sair assim, como eu saí de hoje lá do CAPS, assim, às vezes bate um sentimento de impotência, não vou dizer que não bate, não. Sabe? A gente vê que o lucro está avançando, tarará, tarará, sabe? Mas o que é que a gente pode fazer? O que é possível para a gente? Né? Eu sempre digo para meus alunos, quando eles fazem o juramento, não terá que vai curar todo mundo, não, gente. Né? Mas a gente, recém-formado, acha que a gente vai dar conta de... Né? Então, não temos soluções prontas, o tempo todo a gente está falando isso. Né? Bem, então, sempre trabalhar sob a ótica da integralidade, o que também não é fácil. Né? Às vezes, a gente tem uma orientação num serviço, no outro tem outra orientação. Então, quando a gente trabalha, né, faz um trabalho compartilhado, complicado. É complicado. Hoje mesmo toquei no usuário e aqui no deltoide, e veja bem, olha como é que o preconceito vem. E aí ele falou, ai, doeu. Eu falei, brigou com quem? Ele é brigão. Ele falou, não, professor, eu não briguei com ninguém, não. Tomei injeção aqui. E aí a gente sabe que não é para fazer intramuscular, né, no deltoide, fazer no glúteo. Aí vamos ver onde é que ele tomou a injeção. Vamos ver o que é isso, foi quase na hora de eu sair. Então, assim, orientações diferentes. É complicado, é bastante complicado. Bem, o professor... Então, assim, não é fácil ter acesso à educação, aquele conceito de saúde que a gente está cansado de saber, né? Acesso a moradia, lazer, trabalho, etc, etc. Isso é um cuidado integral. Né? Vamos fazer o que é possível e acreditar, né, que cada dia mais a gente vai subindo um degrau. Né? A gente já tem usuários bastante graves, etc., frequentando o colégio. Né? Isso é muito bom. Algum tempo atrás, isso não acontecia. Outra coisa em relação à própria gestão. Alguns coordenadores de CAPES, né, têm uma visão diferente. E a gente, hoje em dia, eu vou falar um pouquinho mais na frente, a gente trabalha com a bendita da privatização. Saúde mental inteirinha do Rio de Janeiro é privatizada. E aí a gente sabe que tem a história da meta, da produtividade, da troca de OS. A gente agora está trocando a OS da residência terapêutica. Quem tem, todo mundo vai de aviso prévio, porque a outra OS que ganhou foi outra que não é a que está lá. Todo mundo tem direito ou a sair 2 horas mais cedo ou uma semana, pela legislação do aviso prévio. Né? E aí? O que é que a gente vai fazer? O sujeito fica lá na residência terapêutica com quem? Bom, o mais importante é a construção que vai levar tempo.
também a gente valorizar, né, enquanto trabalhador, né, os coletivos. Coletivo de familiares, de trabalhadores, de funcionários, mas especialmente o de funcionários, né? Nesses coletivos é possível, né, eles se colocarem, né, exercerem sua cidadania, né, e muitas vezes os gestores ouvirem algo que não gostariam de ouvir. É importante, né? Assim como também os pontos positivos. Acho que também as assembleias não podem ser muro de lamentação. Nós precisamos ser resolutivos também. Espera aí, vamos dar um tempo? Em um mês a gente volta a falar em outra assembleia. Porque senão, sabe, ela fica esvaziada. O próximo, Paulo. Estou preocupada com a hora já. Bom, o ambiente do CAPES, né? Então, é um lugar de produção de encontros que propiciem reflexão crítica sobre o trabalho. Então, tem as reuniões intersetoriais, assembleia de familiares, de usuários, reunião de apoio matricial, reunião técnico-administrativa da equipe. Então, é importante que a gente tenha um espaço de encontro da equipe inteira. Então, a gente tem, né, no CAPES UERJ, a quinta-feira pela manhã, e eu acho que isso é uma prática, né, de todos os CAPES, né, que é contabilizar dentro da carga horária do trabalhador essa participação na reunião técnico-assistencial com uma supervisora. Né, uma supervisora clínico-assistencial, não institucional. Não são todos os CAPES que têm, infelizmente. Né? Nós temos, né, e geralmente a pessoa tem uma formação, né, em psicanálise, psicoterapia, etc. E é muito interessante que eu acho que ela faz um pouquinho o trabalho do antropólogo, né? Porque, ao mesmo tempo que tem um olhar de fora, tem um olhar de dentro, e ela consegue fazer a leitura de alguns comportamentos que a gente tem, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Porque a gente não trabalha com o tal do protocolo. Né? Lembrando que a rede se faz entre pessoas. Né? É na discussão com os colegas, né? É lá na atenção primária, né? Nos diversos equipamentos da atenção psicossocial. Próximo, Paulo. Olha só, Edna, Oi. eu vou subverter um pouco a ordem, vou propor pelo seguinte, eu estou ficando preocupado que já são quase 9h30, né? Aham. E aí eu estou achando melhor a gente dividir a tua apresentação em dois, deixar para entrar na formação propriamente num encontro seguinte, porque senão vai ficar muitas questões em suspenso e a gente sem tempo de conversar. Tá. Eu acho que é o próximo da formação. Vê aí, por favor. Não, cuidado com o cuidador. Ah, tá. Então, vamos lá. Quando chegar o da formação aí, a gente... Não, vamos parar por aqui. Ah, então tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar o vídeo... Não, eu proponho a gente não passar mais nada. Menino, é rapidinho. Assim. Não é rapidinho. Edna, pode parecer para você que está imersa nesse tema, né, quase que tua vida toda, que uma coisa assim é rapidinho. Mas, para mim, cara, eu tenho muita coisa que eu quero falar com você, que eu quero conversar com você. Eu estou até com medo já. Não, e eu quero, assim, quero escutar as pessoas também, quero... Olha, tá certo. Tá, a gente para aqui, eu acho que para num ótimo lugar, que é a questão do ambiente do CAPES, e aí fica daqui para frente para o próximo encontro. Próximo não é segunda-feira que vem, não, é na outra segunda. Tá? Segunda é Dia da Consciência Negra. Isso, e aí a gente vai ter um debate aqui sobre saúde e racismo. Tá certo. Tá? Mas na outra, você volta na outra. Daqui a 15 dias você volta e a gente avança daqui para o restante. Pode ser assim? Tá certo, Paulo, mas me diga uma coisa. Nesse dia que é feriado, vai ter encontro? Vai ter encontro, porque a gente quer discutir exatamente. Eu vou sair agora, então, da apresentação. Espera aí. Tá.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Todos me escutam? Hein? Olha, sinceramente, eu vou começar... Ah, legal, Sara. Então, vou começar a duvidar se vocês estão acordados ou dormindo, se vocês não tiverem umas 300 perguntas para fazer para a Edna. Vixe, Maria. Não é? Então, vai lá. Quem vai levantar a mão primeiro? Não, vai, Marta. Boa noite mais uma vez a todos. Boa noite, professora Edna. É Edna, né? Exatamente, Marta. Boa noite, professora. Então, meu nome é Marta e eu tenho um filho, professora, que faz um uso, né, abusivo das substâncias ilícitas. Já viu álcool também e cocaína, outras substâncias. E ele começou a fazer um tratamento no CAPS, onde eu moro, no município de São João de Meriti, Baixada Fluminense. Ele conseguiu ir umas 2 vezes. Reclamou, porque algumas vezes, quando ele foi, ele não conseguiu atendimento, porque a psicóloga que iria atendê-lo não se encontrava. Outro dia falou para ele que não é assim não, tem que marcar, e vários outros motivos. E isso foi também, bom, isso é o que eu entendo, né? Foi desestimulando ele e ele acabou largando o tratamento. Isso também, né, professora, não foi só isso, é claro. E aí eu gostaria de perguntar se eu, como mãe, é permitido eu acompanhar o tratamento dele, não todas as vezes, mas algumas vezes, mesmo ele sendo adulto. Eu gostaria de fazer essa pergunta e tem uma outra pergunta, mas eu acabei esquecendo. E se eu conseguir lembrar e tiver oportunidade, eu pergunto depois, tá bom? Por enquanto é só isso. Obrigada. Nada, Marta. Obrigada pela sua participação. Obrigada por essa pergunta que você fez, né? Que historicamente a gente destituía, né, a família do lugar poderoso que ela tem, porque a gente achava, e eu ouvi isso também, eu não sei se você já teve oportunidade de ouvir, assim, também com aquela mãe, também com aquele pai, não podia dar outra coisa, né? Infelizmente, a gente ouviu isso durante muito tempo. E vem a reforma psiquiátrica e restitui, né, esse lugar muito caro, que é o lugar da rede, a família, os amigos, etc. Então, Marta, quanto mais você estiver presente, a não ser, eu acho que tem que também, a gente trabalha, né, falamos o tempo todo do protagonismo do sujeito, né? Então, tem que perguntar se ele quer também, né? Que alguém participe. Então, eu que, por exemplo, das consultas, de algum tipo de atendimento e tal. Então, eu, na qualidade de professora, então, esse é um cuidado que a gente tem muito grande, né? Qualquer atendimento, a gente pergunta, olha só, o aluno X, né, apresenta, tal, ele pode participar? Ou não. Também fica totalmente à vontade. Então, assim, Marta, que bom que a gente tivesse, né, uma participação mais ativa das famílias. Né? Mas a gente entende muitas vezes também, né, que qualquer doença, vamos dizer, uma questão
clínica, mais crônica, às vezes, né? Isso é muito difícil. Toda segunda-feira está acompanhando o sujeito numa consulta, né? Para fazer, tem que ir a determinado lugar. A gente entende, né? Que o processo de trabalho dessa mãe, né, nem sempre permite que ela acompanhe, né? Então, eu acho que tem algumas delicadezas, né? E a gente também pode, hoje em dia, a gente lança mão, né, das mídias sociais. A gente usou muito, né, na pandemia. Então, de repente, a mãe não pode estar presente, vamos fazer uma mensagem de vídeo, né? Vamos telefonar, etc. Então, Marta, é muito bom que você participe, né? Se seu filho autorizar você a participar, eu acho 10. 10. Em relação, sabe, ao que você começou a falar, o que eu tenho a dizer? Vou dizer que nós tivemos um esfacelamento da rede muito grande e um aumento muito grande do sofrimento psíquico. Até bem pouco tempo atrás, a gente recebia, né, isso não é só no CAPS UERJ, tem acontecido em vários CAPS, né, pessoas, né, 30 anos para lá. Depois da pandemia, a gente tem recebido muitos jovens assim. Então, esfacelamento da rede e uma sobrecarga de pessoas, né, necessitando de cuidado. Então, essa rede está esfacelada. Parece, né, tem uma promessa, né, do nosso presidente, da nossa coordenadora, da nossa ministra, né, que ela vai, né, liberar bastante recursos, existe uma proposta de aumentar a CAP, de aumentar residências terapêuticas, etc. Então, eu não tenho muita coisa para dizer para você, sabe? Realmente, a rede está com muitos furos. E eu acho que nesses furos, eu tenho quase que certeza que foram nesses furos que a comunidade terapêutica proliferou. Porque a gente, não sei, Paulo, o que vocês pensam a respeito, quer dizer, acho que também, tá? Eu acho que a gente deixou essas brechas e aí a comunidade terapêutica estava de braço aberto. Com certeza. O Né? que vocês pensam a respeito? Com certeza. Olha só, primeiro, Marta, eu queria completar um pouco a fala da Edna, assim, voltando de trás para frente. A questão da comunidade terapêutica, eu concordo ipsiliter com o que a Edna falou, né? Embora eu acho que é uma questão muito complexa dentro da sociedade brasileira, mas tem, com certeza, esse fator que salta aos olhos, né? A destruição de todo o serviço de saúde no Brasil inteiro, de todo o SUS, a privatização, e aí com a privatização, o rodízio de funcionários não cria vínculo, e aí pronto, todo o trabalho terapêutico se perde. Quanto à sua presença, Marta, tem 2 aspectos distintos nessa presença. Primeiro, acho, de novo, concordando com Edna, é fundamental a presença da rede, construção de rede, né? Onde a família tem um lugar de destaque nessa rede, assim como irmãos, amigos, etc., etc., se for casado, esposa e tudo mais, né? Agora, tem 2 lugares a serem ocupados, né, em que aí são 2 lugares muito distintos, que é um lugar que é o lugar da proteção excessiva, né, de olhar para o usuário e ver no usuário como se ele fosse uma vítima, como se ele não tivesse uma capacidade de gestão da sua própria vida, né? Então, ele sempre tem.
capacidade de gestão da própria vida. Por mais que possa doer para a gente, né, por mais que as escolhas deles sejam escolhas diferenciadas da nossa, que a gente não compreende, né, a gente tem sempre que lembrar que as escolhas são sempre diferentes, só que algumas a diferença não sai da margem do permitido e outras saem da margem do permitido. E aí essas começam a nos questionar, e nesse processo de questionamento, como a gente não tem respostas, então a gente acaba por carimbando aquele que traz essas diferenças, seja criminalizando ou seja adoecendo, né? Então, esse é um lugar muito importante, porque é um lugar que, se ele está indo por livre e espontânea vontade, né, buscar alguma forma de acolhimento, eu não chamo de tratamento, é acolhimento, né, alguma forma de acolhimento, é um espaço mais do que adequado dele reconstruir sua cidadania, reconstruir sua identidade. E nesse processo de reconstrução de cidadania e identidade, ele poder ir se redescobrindo e ver onde ele quer estar efetivamente. Agora, tem um outro lugar também, que é um lugar extremamente importante para a família, que é o lugar da família se reconhecer como parte daquele indivíduo também contribuiu com a existência e com a formação daquele indivíduo. E, portanto, tem que fazer um processo de reflexão coletivo, né, de tal maneira que todos possam reconhecer a sua participação naquele quadro que ele denuncia, né? Não nos esqueçamos que o que ele faz é uma denúncia, né? E aí, nessa denúncia, todos nós podemos escutar, todos nós podemos acolher e cada um de nós poder rever também sua posição, né? Essa posição que um membro de uma família toma, ele não toma uma posição isolada, quer dizer, aparentemente é isolada, mas, na realidade, ele toma uma posição porque ele conviveu, viveu e se constituiu num coletivo. E aquilo dali é um fruto daquele coletivo. E cabe a nós, o coletivo, os integrantes do coletivo, a gente parar para refletir e saber também o que a gente tem que mudar. Então, é fundamental que esse coletivo, essa rede, e principalmente as pessoas mais marcantes dessa rede, também façam terapia, também se tornem usuários do CAPS, né? E muitas vezes até de outro CAPS, para que as coisas não fiquem confusas, né? Mas que você possa se reconhecer também como integrante daquilo tudo, né? Integrante daquela realidade que ele demonstra. Sabe, Marta, por mais absurdo que isso possa parecer, tem muita família que, na realidade, acaba se alimentando daquele indivíduo que, aparentemente, traz o sofrimento, né? E, nesse processo de alimentação vampiresco, essa família acaba dificultando essa pessoa a sair daquele lugar. Porque, se aquela pessoa sair daquele lugar, fica tudo descoberto, fica tudo à mostra. Inclusive a desarmonia entre a família. A família se mantém harmônica, se mantém aparentemente harmônica, se mantém aparentemente vinculada, porque tem como justificativa cuidar daquele diferente que está lá no seu seio. Mas quando acaba essa diferença, de repente, cada um descobre que todos são diferentes entre si e o convívio aí fica muito difícil. Mais de uma vez, eu já tive casos de pacientes assim. Então, Marta, tem desses dois aspectos. Três aspectos. Primeiro, respeitar seu filho como um indivíduo com um sujeito de direitos. Ele tem direito a ter escolhas, por mais que você não as compreenda. Segundo, né, você entender que o teu lugar não é um lugar ali de proteção para que ele não sofra. Sim, a mudança de lugar dele vai causar sofrimento, mas ele está procurando o lugar certo, porque é um lugar certo onde
tem a possibilidade dele perceber o sofrimento e tem a possibilidade dele cuidar daquele sofrimento para que aquele sofrimento acabe de verdade. E terceiro, quanto ao seu sofrimento, é hora de você cuidar dele também, até para você dar exemplo para o seu filho, que é possível. É possível, ali, naquela situação, todos se cuidarem e todos transformarem aquela realidade que não querem viver e que ele está denunciando. Obrigada, Paulo. De nada. Eu Fico à sua disposição. Eu não sei se vocês conhecem um trabalho que começou com o professor Eduardo Mourão Vasconcelos, com certeza o Paulo conhece, né? Lá da UFRJ. Começou como um projeto e depois virou, né? O município encampou esse projeto, muito interessante, sabe, Marta? Em que os parceiros dos cuidados eram os familiares, ou então um amigo, etc. E aí havia entre aspas, uma capacitação para essa pessoa que estava mais próximo, quem se dispunha, né, a acompanhar mais de perto a trajetória desse usuário. E aí essa pessoa era tipo uma monitora, não sei muito bem qual é o nome que o Eduardo chamou, e ela fazia grupo em vários CAPs. Né? Então, Rio de Janeiro tem vários CAPs, etc., quando tem esse programa implantado. Ah, tá, então, veja bem, ela, o entendimento dela era muito mais próximo da realidade do que o meu. Então, que nós, enquanto profissionais, para participarmos, né, ou partia um convite do grupo, tá? Então, a gente está querendo que você venha falar sobre alguma coisa. Né? Então, a gente ia, senão a gente não participava. Tá? E essa reunião poderia acontecer em qualquer lugar. Geralmente acontece num espaço perto do CAPES, né? Porque fica mais fácil. E é muito interessante, é muito rico. E essa pessoa, essa monitora, lá, essa familiar, né, que se tornou monitora do grupo, ela participa das reuniões de equipe, né, que acontecem, e, às vezes, ela traz assim, contribuições extremamente importantes para a equipe. Se não me falha a memória, o nome é facilitadora. Facilitadoras. Muito interessante. Muito interessante. E agora, mais uma vez, né, a privatização tirou a nossa facilitadora. Por quê? Porque houve uma mudança da carga horária da OS, que ela trabalhava também, que ela trabalha na Rocinha e trabalhava no Cabo do Oeste. Aí houve uma obrigatoriedade da carga horária da OS lá em reestruturação, em termos de carga horária, e ela não pôde, né, acumular os dois CAPs, os dois serviços. E aí, como lá ela tinha uma carga horária maior do que a nossa, ela aumentou mais a carga horária lá e nós ficamos sem facilitador, o que está fazendo muita falta mesmo. Bem, pessoal, olha só. Infelizmente, a gente está acabando. Como sempre, cabe a mim dar a má notícia. Mas a boa notícia é que no dia 27, Edna está de volta para continuar exatamente ali, daquele slide, o último slide, o lugar do CAPES, e a partir dali a gente avançar. Né? Eu espero, sinceramente, que o dia de hoje tenha sido tão produtivo para vocês quanto foi para mim. Sinceramente, muito obrigado, Edna. Foi muito, muito bom. Eu gostei muito.
Você me fez pensar em muita coisa. Tá E bom? você sempre também, né? Fazendo a gente pensar semanalmente. Até lá, pessoal. Tá? Muito Até obrigada, a tá? segunda. Pela presença de vocês. Tá? Foi muito bom. Abraço. Tchau, Aí a pessoal. gente vamos dialogar mais, né, no próximo encontro. Isso, isso. Com o Tá negócio bom? meio transmissor, só, hein? Eu não gosto, não. Tá? Isso. Tchau, Até a pessoal. semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Tchau. Tchau.